encerrou a carreira no final do ano passado? Primeiro que às vezes demora a mudar esse raciocínio, porque tem muitos dirigentes ou presidentes que ainda são aquele, eu que mando, eu que dou um soco em cima da mesa, a caneta é minha, eu faço o que eu quero. Isso aí tem que mudar. O presidente tem que delegar situações para os seus funcionários, senão não adianta ter 300, 200 funcionários no clube. Hoje o Avaí tem 200? 200 e pouquinho ali. Então ele tem que delegar, ele é o presidente. Não rendeu, filho. É empresa, é negócio. Manda embora. Manda embora, que eu falei. Vamos montar o time no ano que vem. Se não tiver sucesso, eu tirei a capa de ídolo. Eu estou lá como gerente de futebol, então eu tenho que ser cobrado como gerente. Esquece a minha idolatria, que isso aí vai ficar para sempre na história, né? Tudo já está marcado, que eu tinha que fazer, eu já fiz dentro do campo. Agora tem que ser cobrado com o quê? Com as contratações, com o rendimento do time, com as situações que cabe a mim resolver, né? É isso que tem que ser feito. Porque aquele negócio de dizer, quem entra lá e dá um soco em cima da mesa, a primeira coisa, tu entra no vestiário de jogador, tu querer tomar o vestiário de jogador, o grupo não te abraça. Mas mudou a gestão, e daí eu acho que o André, com a experiência de muito tempo de Arsenal, Fenerbahçe, clubes grandes na Europa, mudou a gestão brasileira ou ainda é só uma história da boca para fora, é uma coisa meio... Olha, eu acho que mudou. Eu acho que vem mudando. Vem mudando. E vai mudar mais, sempre. Mas vocês sentem isso? Eu sinto, na verdade, nos clubes onde eu chego, onde eu passei, onde eu tenho sentado, eu tenho mudado, tenho sentido essa mudança sempre. Por quê? Porque eu sabia como era no passado, porque como o Marquinhos mesmo colocou, o presidente, ele chegava lá, ele estava com a caneta, ele que mandava e acabou. Hoje não, hoje a maioria dos clubes que você vai tem um projeto para você. Tem uma hierarquia. Exatamente, tem uma hierarquia que é o presidente, que ele delega as funções para o seu staff, porém, hoje ele já ouve mais. Eu digo assim, hoje o Andrés é muito meu amigo, é meu padrinho, tá? Hoje eu chego no Corinthians, ele é uma pessoa que chega lá, ele delega, ele é o cara que tem a caneta, mas ele já ouve o Duílio, que é o vice, ele ouve o Maurão, que é o cara que acompanha ele ouve o Wilson, que é o diretor de futebol. Então assim, ele sempre tem uma reunião durante a semana para delegar as funções, para ver o que precisa, onde tem mais pendências. E isso é muito bacana para a gestão, porque assim, ali é uma equipe, mesmo o presidente sendo o cara que tem a caneta, ali é uma equipe. Se o presidente não pedir ajuda hoje do Marquinhos, que ele é o diretor, que ele está mais conectado no futebol, porque o cara está ali trabalhando com o staff, com o pessoal do clube, mas ele está conectado o que está acontecendo em São Paulo, o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo na seleção. Então, mas o presidente não, o presidente tem que estar ligado em todas as outras pendências que o clube tem. Então, assim, se você não trabalhar e delegar funções e trabalhar, digamos assim, em conjunto, realmente o futebol vai ficar muito naquela mesmice e não vai acabar não crescendo como a Europa. Hoje eu vejo, porque eu joguei no Arsenal, para mim é o melhor futebol do mundo. O campeonato inglês é o futebol mais organizado, que uma cota de televisão hoje passa de bilhões. Sim. Então, sem dúvida, eu acho que aqui no Brasil nós estamos melhorando. Tá muito lento, tá muito devagar, mas tem alguns clubes que já vem melhorando muito isso. Eu senti nas últimas vezes que realmente tem alguns clubes que estão dando um passo bem maior. O Flamengo é o melhor exemplo hoje? Eu ia dar um exemplo do próprio Flamengo, né? Palmeiras? O Palmeiras é um pouco diferente, né? O Palmeiras é um pouco diferente, na verdade. O Palmeiras tem uma torcedora apaixonada lá que bota o dinheiro, né? Por isso que o Campeonato Brasileiro ainda tem disputa, porque se não tivesse esses torcedores apaixonados e que abraçam a causa, o Flamengo ia se tornar um Real Madrid, ninguém ia ganhar, porque a força que o Flamengo tem, o que ele se programou, o que ele está fazendo, o Flamengo, quando a gente jogou lá, era uma bagunça. Vocês jogaram juntos? Não. O André teve duas passagens. A primeira era uma bagunça. Jogamos sim, semana passada no torneio do pai dele. Ele tocava bola pra mim, ele falava, pô, eu nunca joguei com você. A gente tem como dele papelada de quinta lá, né? Assim, né? A gente jogou também no River School, como verdade, de Iguaçu. Então, e aí, cara, o Flamengo era o outro presidente ainda. A gente ligou para saber de um jogador com ele. Aí ele disse, não, de futebol eu não participo. Liga pro Rodrigo, né, o Rodrigo Caetano. Então, o presidente falou, antigamente, o presidente, não existe mais isso. O presidente tem que presidir o clube, ir atrás de parceiros, ir atrás disso, aquilo, cuidar do dinheiro. Do futebol, e hoje em dia também tem muitos jogadores exercendo essa função de gerente, diretor de futebol,
E a gente, como jogou com a maioria deles, né? A gente tem essa abertura e fica mais fácil de poder dialogar. Não que tudo que a gente vai conversar se concretize, né? Legal. Mas essa nova safra que está vindo de jogadores e ex-jogadores, isso ajuda muito. Tem um gancho bacana aqui, então tu falou uma coisa importante. Vocês veem a necessidade do gerente de futebol ou diretor de futebol, depende da estrutura da empresa, ter essa vivência no campo, ter essa vivência de vestiário. A gente tem um exemplo do Palmeiras, que o cara, eu acho que nunca vestiu uma chuteira, e tem o Rodrigo Caetano, que foi jogador. Tem alguns casos, são casos antagônicos, né? Vocês acham importante e obrigatória essa experiência, ou dá para viver sem, e o cara pode exercer uma função de diretor de futebol sem ter jogado bola? Eu acho que pode exercer, sim, pode exercer, mas tendo um cara junto com essa pessoa também ajuda muito, né? Porque até para conversar com um jogador é uma linguagem diferente. A gente que foi ex-atleta, a gente sabe como conversar. Às vezes uma palavra do cara pode magoar o jogador, de repente uma nossa pode aproximar o jogador, porque queira ou não queira, hoje todo mundo, a gente escolheu uma profissão, jogamos durante 20 anos, 20 e poucos anos, onde todo mundo entende, todo mundo sabe, todo mundo tem a resolução dos problemas. Principalmente agora, né? Que a gente escuta, se eu estivesse lá no Avaí, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, o Avaí não está dando essa situação. Se esquece que o Avaí já caiu outros 2 anos também, tem um ponto. Então, não é questão de saber mais ou saber menos, é coisa que às vezes não encaixa. Time ele é muito encaixe, né? E queira ou não queira, a gente sabe que não encaixou. Tivemos algumas situações que tomamos por paixão, não tomamos com a razão, e isso atrapalha, no futuro próximo atrapalhou. Mas eu acredito, para ter o diretor de futebol, o gerente, não precisa exatamente ser um ex-jogador. É claro que um ex-jogador, ele te ajuda no quesito vestiário, no quesito trocar uma ideia, enfim, e ter essa abertura nos outros clubes. Por exemplo, eu e o André, onde é que a gente vai em qualquer clube do Brasil, a gente entra pela porta da frente. Isso aí é importante, e o clube tem que saber isso, e saber usar essa abertura de mercado. O que o Marquinhos colocou muito, sem dúvida alguma, muito facilitador, é muito mais fácil, né, digamos assim, facilitador, eu quis dizer, porque quando o atleta ele jogou 20 anos, e nós atletas sabemos quais são as pendências e quais são as dificuldades de um atleta quando está no clube. Então, para nós é muito mais fácil que o cara que jogou, viveu aquele extracampo, viveu a concentração, é muito mais fácil você resolver um problema. Claro que, não que o cara que não jogou futebol não possa estar dentro de um clube de futebol, mas eu acredito que ele tem que, no mínimo, estudar, entender, até porque eu não posso sair do campo de futebol e hoje fazer uma operação, até porque eu não estudei para ser, eu não fiz medicina para ser um médico, um doutor. Então eu acho que primeiro você tem que se preparar para cada área, né? E voltando um pouquinho que você me perguntou, eu acabei não respondendo, da parte parando de jogar. Na verdade eu parei agora de jogar, nem anunciei. Poucas pessoas sabem que eu parei de jogar, inclusive eu recebo ainda convites para jogar, recebi agora outro convite para jogar Campeonato Carioca ano que vem, mas assim, tenho projetos para fazer um jogo de despedida e estou me preparando também para esse projeto, para convidar muitas pessoas que fizeram parte da minha carreira, e isso é um projeto que já tinha, mas coloquei um pouquinho para frente porque outras coisas estão acontecendo. Eu tenho uma empresa chamada S Sport, já tenho mais de 11 anos com o nome, porém a gente vem exercendo. Hoje trabalho eu, Rafa Samuca, a gente faz a gestão da carreira de alguns atletas. Hoje estamos com 16 atletas já. Hoje temos 2 no Corinthians, temos o Raul hoje no Avaí, temos um no Red Bull, temos alguns na base do Tubarão, temos alguns atletas no Ceará, temos alguns atletas pelo Brasil. Então eu tô envolvimento particularmente futebol vai ser com dentro do futebol, exato, dentro do futebol. Porém eu tenho mais 2 empresas. Hoje também tenho uma empresa, uma aceleradora, que é com 3 amigos meus, dois investidores de Balneário, e o Cássio Reis, que é ator, hoje é do Rio de Janeiro. E também faço parte, na verdade não é minha, eu faço parte de uma empresa que é RMC, que é de cartão de benefícios. Hoje ela está migrando para Florianópolis, e me convidaram para fazer parte dessa empresa, e também venho exercendo também essa função. Então, nós, atletas de futebol, a gente sempre foi muito vivendo todo no dia a dia de treinos, corrido. Meu gancho era exatamente esse, como é que foi esse preparo? Vou parar de jogar, vou fazer o que da vida?
E até o preparo financeiro, tu tem que ir lá, quando tem 23, 24, 25 anos, tá entrando um monte de dinheiro, tu não para pra pensar quando eu tiver 40, quando eu tiver 35, quando eu tiver 45. Em que momento da carreira de vocês entenderam que agora eu tenho que parar e começar a planejar minha aposentadoria, e se alguém auxiliou vocês e auxilia até hoje nesse dia a dia e na vida financeira de vocês, né? Eu sempre tive algumas pessoas do meu lado para me auxiliar nessas pendências, digamos assim, mas eu tive alguns exemplos de pessoas que jogaram futebol e pararam e tomaram algum rumo, como o Alex, que jogou comigo em Fenerbahçe, jogou no Curitiba, Flamengo, em seleção, entre outros. E ele me falou, o William me falou, que jogou comigo no Corinthians também, falou: André, não deixa para você começar a fazer as suas coisas quando você parar de jogar futebol. Então você vai parar num dia, no outro dia você vai chegar em casa e não vai ter nada para fazer. Você vai só olhar para tua mulher, você vai estar enjoado dela, ela falar, e você briga com ela. Por quê? Você está acostumado a 20, fora, exatamente, né? Você está acostumado 20 anos treinando, acordando cedo, concentrando, viajando, não tendo folga, não tendo feriado. Então é complicado você parar de um dia para o outro sem ter um planejamento, sem ter um programa. Então, graças a Deus, eu vinha me planejando, vinha me programando para realmente quando eu parasse. É claro que quando você para, você não tem o dia a dia do futebol, que é o mais gostoso. Eu tenho certeza que o Marquinhos tem saudade até hoje da resenha, do campo, das brincadeiras, dos vestiários. Eu acho que isso é o que mais sente falta. Não que a gente não sente falta de disputa, de fazer gol, claro que sente, mas é uma época, cada momento da sua vida você sabe que o momento passa, a idade chega para todos, porém você tem que se programar para fazer outras coisas, né? E graças a Deus eu me programei para fazer essas coisas e tenho feito e tenho tomado bastante meu tempo esse dia a dia, porque assim você consegue... Tem uma rotina de exato, trabalho. E assim você consegue minimizar essa falta que o futebol, essa carência que o futebol faz na sua vida, porque daí você começa a se interagir com outras coisas, conhecer outras pessoas, fazer outras funções que realmente o futebol ele não deixa tanto ela para você fazer, né? Para você tanto espaço para você fazer, porque você está treinando todos os dias, viajando, concentrando, jogando, e isso realmente é e alguém complicado. te auxiliou nessa transição? Tu teve alguns guias que te deram ou foi muito na intuição? Até um tempo eu tive meus empresários, o Carlos Leite ficou comigo 7 anos, ele sempre me ajudou a fazer a gestão do meu dinheiro, me ajudou a fazer, claro que me deu um caminho para que eu pudesse parar de jogar, e sempre eu tinha investidores também que mexiam com o meu dinheiro, e isso facilitou bastante para que quando eu parasse de jogar teria um norte, né? Até porque, como você mesmo colocou, nós com 24, 23 anos, está entrando dinheiro todo dia, está entrando prêmio, está entrando salário, que às vezes você nem pensa, vai gastando, vai investindo, e quando você chega, para de jogar, digamos assim, seca, né? Então para de entrar aqueles valores que entravam, mas você com o teu relacionamento, com a idade que você tem, é pouca idade que você para de jogar. Hoje você para de jogar com 38, máximo 39 anos. Eu acredito que você é jovem ainda e pode fazer milhares de coisas com 39, 38 anos, né? Você tem aí uma vida pela frente para que você possa programar, e tem outros setores que você possa também ganhar dinheiro, possa ter esse seu, digamos assim, uma grande carreira em outra área. O André acho que explicou bem. A tua vida longe do Avaí não era muito de se imaginar. Seguisse esse caminho, mas como é que foi essa tua transição, esse momento de transição de um lado para o outro, e como é que foi esse teu planejamento? Primeiro, eu vinha planejando há 2 anos atrás, né? Para parar porque meu corpo estava pedindo uma pausa, não aguentava mais de dores. Os remédios já não faziam mais efeito, né, anti-inflamatório, enfim. E aí começou, como eu te falei, várias cirurgias nos joelhos, se começa a proteger uma coisa, começa a doer outra, né? E começou a me afetar quadril também. E aí foi onde, praticamente, né, ano passado, eu parei, né? Só teve esses 2 jogos esse ano, mas já foi um presente que eu recebi, e já vinha conversando. Quem me falou para entrar pro lado de gerenciar futebol, diretor de futebol, quando eu estava ainda no Santos, foi o Andrés. O Andrés, numa pelada que a gente fez, lembra ali no Credit, ele me chamou e falou que o mercado estava escasso disso, né? Ele
muitos queriam só status, ao mesmo tempo não queriam trabalhar e não queriam a importância que o cargo estava dando. E ele estava difícil, na época quem estava com ele era o capitão, que foi o capitão de vocês, tu falou o nome dele agora? William. O William estava trabalhando e ele falou que isso aí no mercado ia faltar. Que ele também já não queria mais ser da moda antiga, ele queria já mudar a filosofia e a mentalidade. Foi aonde que ele já vinha com o Ronaldo ali, com o próprio André, naqueles times que eles tinham, mudando a mentalidade do Corinthians e aumentando a régua, botando um pouco mais para cima a qualidade de trabalho e desenvolvimento do clube. E no Avaí eu tinha conversado com o Batistotti, é claro que as coisas aconteceram muito rápido, porque eu pendurei a chuteira no domingo, na terça-feira já assumi, Na verdade eu fiquei mais no lado de vestiário, no lado de arrumar as dependências do Avaí, em termos de musculação, departamento médico, onde eu conseguia, com a minha amizade, com a minha convivência com as pessoas, agregar isso e trazer parceiros para dentro do Avaí. Hoje a gente tem uma academia que a gente investiu 1 milhão, Hoje a gente paga a metade, a outra metade explora em direito de imagem dessa empresa. Isso aí eu consegui, com os parceiros, com os amigos, departamento médico a gente evoluiu, vestiário a gente conseguiu dar uma guinada. Eu fiquei um pouco mais nesse lado comercial de trazer benefícios para o clube, porque subir e cair, isso faz parte do cotidiano de Avaí, de Figueirense, enfim, dos times que a gente monitora aqui. Mas cair com os pés no chão, com a casa arrumada, é o primeiro ano que vai acontecer isso no Avaí, que a gente vai cair com salários em dia, com a reforma que a gente está fazendo, melhorias internas do clube. E queira ou não queira, a hora que a gente para, a gente toma um baque, que vem muitas coisas, porque o que a gente fazia? Quando jogava, a gente sabia que tinha 90 minutos para a gente resolver. Hoje, na função que a gente exerce, tá toda hora o telefone tocando, toda hora incomodação, enfim. E piorou as coisas porque mais difícil, né? Claro, que eu não dependo só de mim lá dentro também. E piorou a partir do momento que o Juscelino saiu. Porque a minha situação era ficar esse ano sem viajar, coisa que eu já fiz 20 anos, já estava enjoado. E depois de 1 ou 2, 3 meses de gerência de futebol, o Juscelino pede desligamento do clube e eu tenho que viajar. Então, voltei a minha rotina normal, porque, queira ou não queira, como eu falei, eu tirei a chuteira e já botei o paletó, coisa de 2 dias. É claro que foi uma surpresa muito grande, que aí você começa, com a saída do Juscelino, você começa a direcionar mais coisas para você e, consequentemente, as decisões têm que ser tomadas, porque no futebol não dá para você ficar esperando e o tempo vai arrumar, não. Você tem que ter decidido, por mais que você possa magoar esse ou aquele, ou você não toma a decisão certa ou errada, mas você tem que tomar a decisão. Você tem que ir. E uma das coisas que eu sempre fiz na minha vida foi tomar decisões. Por isso, tomar a decisão faz parte de todos os empreendedores, Porque, tipo assim, a gente vai errar. A gente sabe que vai errar. Porque a gente não tem que ficar em cima do muro, você tem que tomar a decisão. E é claro que às vezes o erro acontece, mas cabe você não abaixar a guarda e, ao contrário, ir em frente para melhorias futuras possam aparecer, Quando o Andrés te deu essa dica aí do teu futuro, acendeu uma luz e tu começou a pensar lá na frente, ou já era algo que tu tinha ideia e já estava planejando a tua saída? Como é que a tua saída não, mas a tua vida financeira e profissional pós? Não, cara, na verdade, a minha vida, eu sempre fui preocupado com a minha vida financeira, Porque sempre quando eu ganhava alguma coisinha, mandava para meus pais e eles investiam, A mulher cuidava também? A mulher cuida, sim. Mas, porque a gente estava longe sempre, E meus negócios aqui, eu tenho em Biguaçu, e quem estava morando aqui eram meus pais, E eu fui sempre muito tranquilo, cara. Eu nunca esbanjei, nunca... porque a gente fala, assim, a gente sabe que dinheiro não guarda desaforo, Você tem que ter consciência disso, não ficar menosprezando que na hora ele vem te cobrar. Eu fui bem tranquilo, sempre tive uma família, quando eu falo a família, vai os pais, enfim, irmão, vai a esposa e filhos, enfim, e agregados, igual Mesquita. E aí, então, são pessoas que sempre me botaram no rumo certo, para lá, uma postura que a gente tem que ter. E eu, particularmente, sempre direcionei a minha vida
numa situação bem tranquila e ao mesmo tempo sabendo da responsabilidade que eu carrego, porque a partir do momento que a gente vira jogador, da onde a gente saiu, eu e o André, né? Os dois de Biguaçu, né? Sim, o André veio virar a gente aqui, ele sabe, Biguaçu. Então, da onde é que a gente saiu, a gente sabe o quanto foi difícil chegar, né? Eu lembro que o André, ele estava no Figueirense, os caras iam mandar ele embora, isso, aquilo, e daqui a pouco o André virou um lateral esquerdo, quase ganhou o título da Copa do Brasil. Mas as pessoas acham que a gente só teve sucesso na vida, a gente só teve vitórias. Não, as derrotas acontecem desde quando a gente se viu por gente e abraçou uma causa, né? E quando a gente abraça a causa, a gente já leva todo mundo junto, a família vem junto conosco, porque a gente é o alicerce dessa família. Se a gente fraqueja todo mundo junto. Então a gente teve uma vida praticamente parecida, até porque da onde a gente saiu, né? E a gente foi vitorioso porque a gente soube respeitar as pessoas, a gente soube saber entrar e saber sair e ao mesmo tempo sempre acreditamos em nós. Por mais que o obstáculo era muito grande, era muito difícil, a gente sabia que a gente, com esforço, com batalhas, a gente poderia superá-los. E eu acredito que isso aí foi vitorioso para a gente durante a nossa carreira e tem a ser também agora, depois de aposentar do futebol. Infelizmente, aí estamos nos minutos finais, mas um gancho legal, eu acho que uma história bacana, eu acho que a gente poderia citar das duas partes que tu falou agora, que é a base, né? A base do atleta é muito sofrida, né? Tu não era lateral? Não, então? na verdade, eu vim de São Paulo com 8 anos de idade, vim morar aqui, morei em 9 lugares aqui, me chamavam de andarilho até eu parar em Biguaçu, né, na verdade. E realmente foi muito difícil, realmente, com meus pais, e onde eu me localizei, eu treinava de manhã, estudava de manhã, treinava à tarde, trabalhava até uma pizzaria à noite, e era sempre complicado. O Marquinhos sabe da nossa essência, como ele mesmo falou, hoje a gente entra e sai de qualquer lugar do mundo, não só em Biguaçu, não só nos times, mas por isso, pela nossa essência, pela nossa humildade, pelo nosso carisma, pelo nosso carinho e pelo tratamento que a gente sempre teve com as pessoas, nunca mudamos, entendeu? Independente, nós jogamos nos principais clubes do mundo e voltamos aqui e jogamos hoje, até hoje, com os nossos amigos em Biguaçu. Claro. Eu acho que isso é o mais gostoso da vida, independente de você ter aparecido na televisão, ter fama, ter isso. Eu acho que a essência da vida é o mais gostoso. E passa, né? E A passa, fama passa, na né? verdade. Mas fama tem passa. muitas pessoas que não entendem isso. A maioria, quando começa a ganhar dinheiro, começa a ter um pouquinho mais de status, ele já começa a se deslumbrar. E isso realmente é complicado. E quando você não tem uma base, um alicerce, como o Marquinhos colocou, familiar, estrutura, é complicado. E você voltando um pouquinho na pergunta, começar na base é realmente complicado. Você morar na concentração, dividir quarto com 6, 7 pessoas, você voltar, tua roupa não tá mais lá, você deixar dinheiro, teu dinheiro não tá mais, tua chuteira nova que você comprou, que você ganhou, não tá mais. Então é complicado, não é fácil. Bullying, você viver assim na concentração, pegar ônibus de manhã. Até morou porque no Scarpelli? Eu morei embaixo da arquibancada 6 meses. E quando o Marquinhos colocou, quando o Marquinhos colocou que eu ia ser mandado embora, eu jogava no juvenil do Figueirense e tinha 2 jogadores que era além nível incrível, além do normal. Eu jogava no juvenil, mas tinham idade juvenil e jogava nos juniores, que era o Oliveira e o Alan, e não se tornaram profissional. E eu jogava de meio campo, mas eu ficava no banco a maioria das vezes. Porém, o Emerson me colocou, o Emerson Maria, que hoje é treinador do Botafogo, ele me colocou na lateral esquerda, onde nós fomos para uma Taça São Paulo. Eu arrebentei na Taça São Paulo, o Santos me queria, eu voltei, aí fui emprestado para do time campeão da Taça São Paulo? Não. Sou bem mais velho. E aí, quando eu voltei, eles me emprestaram para o Rio Claro, onde eu fui o primeiro ano. Mas sempre muito difícil, a situação complicadíssima. Quando eu fiz o meu contrato profissional, tinham 6 laterais esquerdos no profissional. Então, poxa, não tinha espaço para eu jogar. Aí onde eu fui jogar no Rio Claro, fiquei um ano em Rio Claro praticamente. Quando eu voltei, retornei pro Figueirense, daí só tinha o Felipe Luiz e eu fui o segundo, eu era o reserva, o Felipe Luiz jogando titular, eu era reserva. Aí o Felipe Luiz foi convocado para a seleção, eu comecei a jogar, daí o Dorival me colocou e não saí mais. Que sequência, hein? Felipe Luiz, André Santos... Nossa, teve Triguinho, jogou Michel Bastos, teve muitos laterais esquerdos. Então, o começo nunca é muito fácil para nada na vida, acredito, sim, né? Sim. Como é que foi a tua base no Avaí, Marquinhos? Na verdade, eu saí praticamente do futebol de salão e da várzea pro Avaí, né? Eu não Começo joguei, na Astel.
com esse que está no 6, depois na BB, enfim, e fomos terminar na Astel. Mas a minha base foi toda do salão. Quantos anos tu fez a migração do salão pro campo? É que na verdade, com 10 anos, quando eu comecei a jogar futebol de salão, eu tinha, nos finais de semana, a gente tinha sempre um time de meninos em Biguaçu, e a gente jogava, tanto é que a gente jogou no River School junto, eu tinha, no Biguá a gente jogava junto, André, a gente fazia essa mescla, né? Então eu nunca tive dificuldade para isso, porque eu praticava futebol de campo também, não só o salão é durante a semana, alguns finais de semana, que tinha estadual, mas quando não tinha eu jogava campo. E aí eu saí o primeiro, eu fiquei um ano no Figueirense, né, em 97. Mentira! Foi em 97, fiquei. Tem uma taça lá dentro, eles caras me xingam, mas eu botei uma taça lá para abrilhantar o memorial deles. Ganhou da Astel aí. Aí, contra a Astel, foi só 8-1, mas foi difícil o jogo, seu time jogou bem. Jogou 5 minutos, sim. Aí eu comecei lá, aí consequentemente, o Prisco entrou e o Figueirense virou a empresa. E aí o Bellini saiu, que era o nosso treinador, e saiu muitos funcionários, né, antigos lá, e consequentemente eu saí junto. Aí a gente foi pro BAC, eu joguei o campeonato da Licob de Iguaçu com 16 para 17 anos, a gente se sagrou campeão pelo BAC, né? E daí a gente foi fazer uma pelada aqui no antigo Renato Sá, na Ivo Silveira, foi eu, Mesquita, e tava o Pantera e o Gonzaga Miglioli, que eles me viram jogar lá, eu joguei contra eles também, e fui super bem, e ele me convidou para fazer um teste, só que eu tinha uma proposta de futebol de salão, da antiga, não era nem Malve, era Colégio São Luís de Chapecó. E aí o que aconteceu? Os caras me pagavam R$400 para ir para a Malve e 600 para ir para Chapecó. Isso aí eu tô falando em 99 já. E aí veio essa proposta de fazer um teste no Avaí. Eu só falei, só vou fazer o teste se for no profissional, porque eu tenho proposta de futebol de salão para jogar, e se não for no profissional, não vou sair de Biguaçu para vir treinar, pegar, e era a época que é da construção da BR, da duplicação, pegava pouco trânsito, né? Praticamente perguntou se eu morava na ressacada, eu morava dentro do ônibus, na verdade, né? Que a fila era monstruosa. E aí o que aconteceu? Me deram essa oportunidade, em 10 minutos no sábado de manhã, eu fiz o teste, passei e fiquei no profissional. Só fiz uma Copa Rio pelo juvenil do Avaí, mas só para... Então tua estreia no futebol de campo foi no profissional? Foi no profissional. Eu não passei por base, eu não tive base, né? Como o André teve, de morar embaixo da arquibancada, enfim, de trabalhar no juvenil, júnior. Eu não tive isso, eu fui direto pro profissional, até porque foi uma exigência minha e também uma aceitação dos caras. Se eles não aceitam, não, moleque, tá muito folgado, vai profissional não, cara. Mas eles aceitaram porque eu tinha essa proposta de futebol de salão, e na minha mente eu queria virar jogador de futebol de salão. Eu gostava muito de futebol de salão. E... O campo era menor? Era menor, precisava correr muito. Corria menos, né? E aí o que aconteceu? Eu queria ser. Aí depois veio essa proposta do Avaí, consequentemente, como o André falou, eu peguei um time que foi campeão da Série C. Imagina a dificuldade que era, né? Tinha acabado de ser campeão da Série C em 98, 99, e entra um galeguinho lá querendo tomar a posição do Griso, dos caras do Dão, dos caras que tinham. E o que aconteceu foi que os caras me abraçaram. Os caras foram muito meu parceiro, foram muito meus amigos. Me deram um pouco dessa convivência, esse conhecimento que eu tenho, porque naquela época eu já tinha que me virar, porque os caras eram muito experientes e caras vencedores, e eles venderam aquela situação para mim, e eu comprei na ocasião de que no futebol e na vida só tem espaço para vencedores, né? Porque senão, se é apenas mais um, eles passam por cima. E eu fiquei, nem fiquei um ano no Avaí, fiquei 9 meses, depois já fui vendido, fui direto para a Alemanha. Coisa que eu nem sabia, a gente nem sabia. Minha esposa quase ficou presa em São Paulo junto com meu irmão, que eu achei que se eu tô com a passagem e o passaporte, eu posso viajar o mundo todo, só que ela tinha 17 anos e meu irmão tinha 13, tinha que ter a autorização. Falei, eu tô com a passagem, tô com tudo liberado, que o cara vai... Mas aí chegou lá, eles me ligaram, a Jaque ficou presa aqui, ela e o Gu, a mãe me ligou. Falei, como é que ficou? A gente pagou a passagem tudo à vista aí. E aí, a gente foi-se aí, depois, né? Fiquei 2 anos na Alemanha, né? Também tive a oportunidade de disputar uma Champions League, fomos vice-campeões, né? Você estava naquele time de 2010? Aquele gol do Zidane, né? Que ele errou, né? E aí, tive uma vivência muito boa. E principalmente eu falo, a minha base foi feita na Alemanha, porque eu fiz coisas lá que eu tinha que ter feito aqui, que aqui eu antecipei etapas e lá eu consegui fazer a base. E também na ocasião eu não jogava porque saí do Avaí direto para a Alemanha, tinha 3 estrangeiros, era o limite, antes eram 3, era o Zé Roberto, o Lúcio, e tinha o Pascal, que é o nigeriano, e tinha um americano, que era o Donovan, que também não jogava, a gente jogava no time sub-21, quando não jogava no principal, e aí eu não consegui jogar lá, joguei poucos jogos, e consequentemente voltei pro Brasil, aí depois fiz essa carreira maravilhosa no Brasil. Legal. Turma, infelizmente,
temos horário, começamos um pouco atrasado, mas a gente tem um shopping aqui do lado, acho que todo mundo vai tomar ali um shopping e continuar o papo quem quiser. Obrigado para todo mundo e obrigado para vocês, foi de coração. Obrigado.